11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Supercopa Europeia, o PSG venceu o Tottenham nos pênaltis ontem e se tornou o mais novo campeão da Supercopa da Europa. O time inglês abriu 2-0 com gols de Van de Ven e Christian Romero, mas os franceses reagiram, foram buscar nos acréscimos com o Liam Kang-in e também com Gonçalo Ramos, forçando os pênaltis. 2-2 no tempo regulamentar, e nas cobranças o goleiro Chevalier, que tinha falhado durante o jogo, né? Ele que é o substituto de Donnarumma, que está de saída do PSG, defendeu um pênalti e garantiu a vitória por 4-3 em Udine, na Itália. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma ótima quinta-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. Em meio a vários problemas extracampo, a Ponte Preta tenta garantir a classificação de forma antecipada para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Com a estreia de Marcelo Fernandes no comando técnico da Macaca, a Ponte busca uma vitória contra o Itabaiana para garantir matematicamente a classificação para a fase decisiva. Sem Luiz Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o novo treinador esboça uma Ponte Preta ofensiva, com Bruno Lopes no ataque ao lado de Toró e Gé. E o Atlético Mineiro enfrenta o Godoy Cruz da Argentina hoje às 19h na Arena MRV em Belo Horizonte pela fase oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time do técnico Cuca chega embalado para mais um mata-mata depois da classificação diante do Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. E agora o destaque do futebol paulista com Bruno Pradella. O Palmeiras joga nesta quinta-feira contra o Universitário no Peru pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América. O duelo será às 9h30 da noite. Bruno Fux e Marcos Rocha seguem fora. Recuperado de lesão, Murilo é opção para Abel Ferreira. No Corinthians, Yuri Alberto passou por cirurgia após ter diagnosticada uma hérnia inguinal. Ele deve ficar fora dos próximos compromissos do timão. São Paulo e Santos se preparam para os duelos do final de semana pelo Brasileirão. O tricolor enfrenta o Sport em Recife, no sábado. Já o Peixe joga no domingo contra o Vasco da Gama no Morumbis e deve ter o maior público da temporada no confronto. E o Chelsea decidiu doar parte do prêmio conquistado com o título da Copa do Mundo de Clubes aos familiares de Diogo Jota e André Silva. Atitude legal do Chelsea em homenagem aos jogadores que nos deixaram depois de um acidente de carro no início de julho. A equipe inglesa recebeu cerca de 100 milhões de euros da FIFA pela conquista nos Estados Unidos. E agora o destaque do Guarani, que entra em campo sabadão, fora de casa, contra o ABC, Antônio Lupi. E pode entrar no G8, Júlio. Pode entrar no G8, mas precisa vencer o ABC lá na Frasqueira, lá no Frasqueirão, e torcer para uma combinação de resultados. Cicinho hoje conversou com a imprensa e daqui a pouco vai falar sobre o pensamento da equipe, como eles estão trabalhando para esse jogo tão importante lá no Rio Grande do Norte. Enquanto isso, Matheus Costa segue trabalhando, mas ainda tem algumas dúvidas em relação ao time titular. E João Vitor, que o Guarani fez um investimento para comprar do Nova Iguaçu, tinha uma proposta da Europa, mas não logrou êxito. Qual o futuro de João Vitor, que na Copa Paulista também não tem agradado o torcedor bugrino? E o Flamengo venceu o Internacional ontem à noite no Maracanã por 1-0, gol marcado pelo Bruno Henrique de cabeça, e com a vitória o Mengão agora joga pelo empate no jogo da volta semana que vem no Gigante da Beira-Rio em Porto Alegre. Mais Libertadores da América é tema para Fábio Chaib. Grande abraço, bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Além do Palmeiras, outro brasileiro em ação nesta noite de Libertadores da América. Botafogo recebe a LDU às 7 horas da noite no Newton Santos, no Rio de Janeiro.
Lembrando que o vencedor desse confronto entre Botafogo e LDU enfrenta ou Atlético Nacional ou São Paulo nas quartas de final. Hoje também, às 9h30 da noite no Paraguai, tem Libertad e River Plate. O vencedor desse confronto enfrenta ou Palmeiras ou Universitário também nas quartas de final da Libertadores. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. E hoje a chance do Palmeiras aí é exorcizar o luto da Copa do Brasil na Copa Libertadores, né? Enfrenta o Universitário do Peru, tem problemas defensivos o Palmeiras, mas tem boas notícias também. O Murilo, de repente, pode voltar e pode fazer a dupla com Gustavo Gomes. Jogo difícil, jogo complicado, a gente sabe da força do Palmeiras na Copa Libertadores, mas os próprios confrontos até aqui das oitavas de final estão mostrando aí que não há tanta disparidade entre as equipes. Então, o sinal de alerta ligado para o Verdão nesta noite lá em Lima, no Peru. Maravilha, são os nossos destaques aqui no CBN Esportes. Você pode mandar sua mensagem, participar através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Sabe, Lupe, que nós estamos ficando... Nós estamos ficando mais velhos aí, né? E a geração mais nova... Mais velhos não, Júlio. Nós mais experientes. Isso, mais experientes. A geração nova, ela não fala, tipo assim, 991869070. Ela fala de 3 em 3. Ah, é? Que coisa maluca. Eu não tô entendendo. Calma aí, deixa eu fazer aqui. Os números, na cola. né? Deixa eu fazer na cola. Tipo assim, ó, o nosso telefone seria 991-869-070. Nossa. Eles gostam de complicar, né? Mas na verdade é mais fácil você parar pra analisar, porque esse negócio do 9 dá às vezes tilt, né? Você fala 9, já colocou 9? Não, mais um 9. Mas lá atrás deu chute, agora já sai com naturalidade. Então, porque a gente faz assim, 9, respira, 9, 1, 8, 6, 90, 70. Essa vírgula que a gente põe no 9 novo, que não é tão novo, eu acho que facilita. E aí você vai passar o WhatsApp pra galera mais jovem. Então, pra galera mais jovem, é 991-869-070. O nosso WhatsApp parece outro número, né? Outro número. Parece outro número. Eu tô começando a treinar dessa forma aí, porque eu gosto de me atualizar. Não, mas vamos... Tem coisa... Corta caminho, o clássico vence. Não, mas eu tô me atualizando. Vai no já. Trivial, vai aqui no arrozinho com feijão. Temperadinho, gostosinho. Você logra esse. Então agora, você quer complicar uma coisa que é fácil? Ó, 991869070. Mande aí sua mensagem pra gente... Valmir que vamos registrar aqui no nosso programa. Se o Valmir falou, tá falado. É ele, Valmir Bortoleto, o homem que comanda a mesa de som da CBN com o trabalho de stream de Samila Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar.
E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Moraes Salles, lentidão na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, na chegada a Coronel Quirino, isso sentido Nova Campinas. Quem segue no sentido centro, reduz a velocidade na saída do viaduto Laurão. Tem obras ali próximo a Coronel Quirino, motorista tem que redobrar a atenção. A Irmã Serafina e a Anchieta tem trânsito fluindo bem em toda a sua extensão. Quem segue pela Orozimbo reduz a velocidade somente pela pista da esquerda, sentido centro, na saída da Avenida Brasil. Quem segue ali pela Senador Saraiva perde tempo pela pista da direita, na chegada a Benjamin Constant, mas no restante da via, trânsito fluindo bem. A Benjamin Constant tem excesso de veículos, desde a Rua Regente Feijó até a Avenida Andrade Neves. Júlio. Valeu, Thaís. Obrigado pelas suas informações. Thaís Azevedo volta na programação aqui da CBN, agora às 11h18. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Esportes Campinas. 11h19, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes e agora eu quero falar sobre a Corrida Integração, que chega à edição 40 neste ano. Em toda essa trajetória ficaram registradas grandes histórias de conquistas e hoje a gente vai apresentar algumas delas. Vamos conhecer alguns dos primeiros campeões da integração, gente que escreveu o nome nessa história com vários títulos e várias vitórias emocionantes. Para fazer história é preciso dedicação, esforço e superação. Joana Dark Jeremias, tricampeã da Corrida Integração, passou por cima de muitos obstáculos para escrever o seu nome na maior corrida de rua do interior do Brasil. E a primeira mulher a cruzar a linha de chegada foi Joana Dark, de Mogi Guaçu. E a relação com a corrida começou bem cedo, como lembra Joana Dark Jeremias. Eu comecei a correr com 6 anos de idade, né? Com meu tio, que era o treinador aqui de Poste Caldas. Comecei a gostar e cada vez você queria mais, você treinava mais. Nos anos 80, Joana Dark representava a cidade de Mogi Guaçu. Mas ela tinha apenas um objetivo, como revela a corredora. Eu não conhecia Campinas, então perto da minha cidade era uma cidade grande. Então assim, ó, nossa, vamos correr em Campinas. Mas a prova da integração era uma corrida muito badalada, então eu queria muito ganhar uma prova lá. E a primeira conquista também chegou bem cedo. Aos 14 anos, Joana Dark Jeremias conquistou a primeira integração em 1985. Primeiro lugar para Joana Dark Jeremias, de 14 anos. Em 1986 e 1988, Joana também subiu no lugar mais alto do pódio.
Joana Dark Jeremias, de Mogi Guaçu, foi a vencedora na categoria feminino. Joana, que venceu a prova em 85, 86 e pegou um terceiro lugar ano passado, fez o tempo de 47 minutos e 50 segundos. E o que mais impressionava na jovem atleta é que Joana Dark Jeremias corria descalça, com os pés tocando o asfalto. Algo difícil de se imaginar na era dos tênis tecnológicos que dominam as provas e as corridas de rua atualmente. Você não tinha mesmo dinheiro para comprar um tênis bom. Comecei a treinar descalço desde criança. Aqui em Poços a gente subia muito morro, muito mato, sempre descalço, nunca tive problema algum, nunca tive lesão nenhuma. Por fim, a gente ganhava tênis, porque era um projeto. Comecei a treinar de tênis, mas já não me ambientava mais. 41 anos depois, Joana Dark não disputa mais as provas de elite, mas mantém uma rotina de treinos, um trajeto de 5 quilômetros, com trechos de subidas e descidas na cidade de Poços de Caldas. E Joana revela as dificuldades que enfrenta durante os treinos. É um treino que é para deixar qualquer perna caída. E além dos treinos, Joana Dark Jeremias também tem na rotina as aulas em uma assessoria esportiva e orienta mais de 60 alunos, entre crianças e adultos, de um projeto social, herdado do tio, e que há mais de 30 anos forma corredores na cidade mineira. E Joana Dark fala também desses desafios. No início, quando meu tio faleceu, a gente achava que não ia dar conta. Tanta criança, tanto adulto, não era a mesma coisa sem ele aqui. A gente sentiu muito quando ele faleceu. Aí eu peguei a minha irmã Miranel, irmã de corrida, a gente tá junto há muito tempo. Falei pra ela, vamos pegar nós duas e não vamos deixar morrer. E aí tá esse projeto enorme. Hoje a gente tem em torno de 60 pessoas, entre adulto e criança. Feminino, destaque para Viviane Anderson de Oliveira. Grande vencedora, Viviane Anderson de Oliveira, ela é de Juiz de Fora. Outra atleta brasileira que fez história na corrida Integração foi Viviane Anderson, que conquistou o tricampeonato, vencendo as edições de 1993, 1994 e em 1996. Viviane fez parte da equipe funilense e recorda a chegada aqui na região. Conheci Campinas através da Funilense, né, que era uma das maiores equipes do país, e morei em Cosmópolis, então dessa forma eu fiquei mais próxima das provas da região. Então participei, ganhei 3 anos e fico muito feliz, né, de ter esse título aí, né, que as quenianas ganharam, e eu também tenho esse título de tricampeã. Além das conquistas na corrida Integração, Viviane Anderson também teve destaque em outras competições importantes. Venceu a Maratona de São Paulo e participou de provas internacionais. E também conquistou a medalha de bronze representando o Brasil nos Jogos Pan-Americanos em 1999, no Canadá. Atualmente, Viviane compartilha o que conquistou na vitoriosa carreira de atleta. Ela coordena desde 2015 na cidade mineira de Juiz de Fora um projeto de corrida para crianças e adolescentes. Uma vez por mês elas participam do ranking de corrida de rua de Juiz de Fora e de algumas provas regionais. Então tem que ser assim bem divertido, bem lúdico. A parte esportiva vem depois. O importante é a responsabilidade, a educação, esse companheirismo e a integração. E aí vão nascendo os talentos, a gente vai descobrindo os talentos aqui no projeto. Aqui todo mundo vai ganhar, não é ganhar e perder, não. Todo mundo vai sair ganhando, entendeu? Eu posso estar chateada, eu posso estar com problema, eu posso estar nervosa. Quando eu chego aqui, até arrepio. É de arrepiar mesmo. Histórias como a de Joana Dark Jeremias e Viviane Anderson estão marcadas na história da corrida Integração. Mas depois da linha de chegada, a corrida e os desafios seguem, transformando vidas através do esporte. As vencedoras da Integração. Então, um trabalho espetacular de Antônio Lupi. Quem deseja fazer parte dessa grande história da integração, comemorando a edição 40, ainda pode se inscrever na corrida deste ano. É só acessar o site corridaintegração.com.br. Integração, na hora de escrever aí, você coloca Integracal.
para achar aí, ou então no seu pesquisador favorito, Corrida Integração, que você vai ser direcionado ao site para fazer a sua inscrição. Siga também a Corrida Integração no Instagram, porque tem vários materiais especiais, inclusive o podcast da Corrida Integração, toda quarta-feira, certo, meu caro Antônio Lupi? Certo, e a série que está sendo exibida tanto aqui na CBN, quanto também na tela da IPTV e no Globo Esporte, e também no portal A Cidade On, a produção feita pelo Wesley Justino, que está contando histórias maravilhosas a respeito de personagens que marcaram o nome, que fizeram história na Corrida Integração. Maravilha, 11h27. Vamos agora com o nosso Pradella, trazendo informações do futebol paulista. O Palmeiras faz nesta quinta-feira o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América. O confronto será contra o Universitário, em Lima, no Peru, às 9h30 da noite. O técnico Abel Ferreira relacionou 23 jogadores para o confronto. Bruno Fux, em transição após edema na coxa esquerda, segue fora. Outra ausência é Marcos Rocha. O lateral direito não foi relacionado por opção da comissão técnica, que já conta com o Giai e o reforço Kelvin para o setor. Recuperado de lesão, Murilo está à disposição. Uma provável escalação para o confronto deve ter o Everton no gol, com o Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício, Sousa, Facundo Torres e Vitor Roque. No Corinthians, depois de perder Memphis e Carrijo por lesão, o técnico Dorival Júnior agora não poderá contar com mais um titular. O atacante Yuri Alberto precisou passar por cirurgia por conta de uma hérnia inguinal. É o terceiro caso no elenco só neste ano. Antes, o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral Hugo tiveram diagnosticados o mesmo problema. O Timão não coloca prazo para retorno, mas ele deve ficar fora de combate nas próximas semanas. No sábado, às 9 da noite, o Clube de Parque São Jorge enfrenta o Bahia, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Após o empate sem gols com o Atlético Nacional da Colômbia, nas oitavas de final da Libertadores da América, o São Paulo agora retorna suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 6h30 da noite, o tricolor enfrenta o Sport em Recife. Como volta a jogar pela Libertadores já na próxima terça, mas desta vez em casa, o técnico Hernan Crespo vai avaliar se irá poupar jogadores para o confronto deste final de semana. No Santos, a busca é por seguir somando pontos para ter um clima de mais tranquilidade dentro do Brasileirão. Pela primeira vez, o time está a 3 jogos sem perder com Kleber Xavier no comando. Neste domingo, às 4 da tarde, o alvinegro praiano enfrenta o Vasco da Gama no estádio do Morumbis. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Este deve ser o maior público do Santos no ano. De São Paulo, Guilherme Pradella. Boa. Valeu, Pradella. Deixa eu atender aqui a galera no nosso WhatsApp. Aliás, antes... Ai, meu Deus. Fábio Scheibe, Rafael Tolói no São Paulo. O quê? É uma boa contratação ou não, é Fábio Scheibe? 34 anos. É uma boa, depois de 10 temporadas na Europa. Perdão. Não, fica tranquilo. Não, Se quiser beber uma água aí, Fábio Scheibe. Sabe o que é? É noite de Libertadores. Tá todo mundo ruim, tá? Inclusive. Né? Mas vamos torcer pra ter sabadão, todo mundo tá com a garganta boa. O Rafael Tolói, ele tava no Atalanta, não é isso? Na Atalanta. Ele é italiano. E ele é do estado de Goiás. Que italiano, velho? Não, ele nasceu aqui em Mato Grosso. Não, ele virou. Ele nasceu em Goiás, tá louco? Que nasceu em Goiás, tá maluco? Ele nasceu em Goiás. Vê aí o... Fala aí, Fábio Scheibe. Eu tô lá no São Paulo, Fábio. Ele começou no Goiás, depois foi pro São Paulo, foi campeão da Sul-Americana, inclusive, com o Lucas Moura também no Tricolor Paulista. Em 2015 ele foi pra Atalanta, né? Ficou 10 anos lá. Conseguiu a cidadania italiana também, jogou pela seleção da Itália, mas agora estava livre no mercado, uma boa opção. São Paulo tentou o Igor Rabelo, que estava no Atlético Mineiro, não conseguiu, mas acho que o Rafael Tolói é a melhor opção do São Paulo que sofre com a ausência de desfalques aí, de titulares, né, Julião? O Tolói é de Glória do Oeste, Mato Grosso. Mas se você for aí o outro vem falar que ele é italiano. Não, calma, o senhor está muito irritadiço. Calma. Ele garantiu a cidadania italiana, como disse o nosso glorioso Tolói. Fábio Scheibe. Bom jogador, hein, Julião? Tolói joga bola. Eu lembro dos gols de falta do Tolói aqui no Brasil, na Itália 2002, também, né? Ele manteve essa característica de ser cobrador de faltas. Tá brincando essa situação de italiano, mas, poxa, olha,
Rafael Tolói, Jorginho, né? Todo jogador. A Itália. Nossa, longe de Goiás, hein? Mas ele é quase perto da Bolívia. Futebolisticamente ele é goiano, aqui, ele é goiano. Glória do Oeste? Tem quantos habitantes você tem aí ou não? Habitantes? A gente daqui a pouco eu vou ler as mensagens aqui no nosso WhatsApp, hein? O último censo, né? Censo 2021, 2.990 habitantes. Boa, daqui a pouco mensagens do nosso ouvinte pelo 991-869-070. Se você continuar fazendo assim, eu vou pedir pra tirar tudo pro A gente volta daqui a pouco, 11h32. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Ofertas, desacelere, seu bem maior é a vida. Repórter CBN. Quinta-feira, 14 de agosto de 2025. O aumento do rigor das políticas migratórias do presidente Donald Trump afeta a rotina dos consulados americanos no Brasil. Entre janeiro e maio, a emissão de vistos de turismo e negócios para brasileiros caiu 25% na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação está num levantamento da consultoria AG Immigration, com base em dados do Departamento de Estado obtidos com exclusividade pelo jornal Globo. O cenário tende a se agravar nos próximos meses, quando novas tarifas vão elevar o custo com a emissão do documento para mais de R$ 2.300. O valor sobe no momento em que os Estados Unidos registram o menor volume de visitas desde a pandemia. A retração preocupa a indústria americana do turismo. O setor teme o impacto das medidas porque o país vai sediar grandes eventos até o fim do mandato de Trump, como a Copa do Mundo de 2026. A Kodak enfrenta uma grave crise e corre o risco de encerrar as atividades depois de 133 anos. Ícone da fotografia, a empresa acumula dívidas que somam cerca de $500 milhões. A companhia informou que não tem financiamento garantido nem liquidez suficiente para quitar as pendências que vencem em breve. E a NBA anunciou que aprovou por unanimidade a venda do Boston Celtics para um grupo liderado pelo investidor Bill Schulman. O valor do negócio chega a $6 bilhões e 100 milhões, maior movimentação na história do esporte nos Estados Unidos. Horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Horas e 35 minutos antes da gente falar aqui do Guarani e da Ponte Preta, do nosso noticiário. Deixa eu dar um alô aqui na galera do nosso WhatsApp. O Eduardo Ramos tá mandando aqui, ó. Lembra do Eduardo Ramos? Lembro. Meia do Corinthians, Sport. Série B, né? 2008. Batia falta, não batia falta? Bom jogador. Não pro Corinthians, mas pro Sport, por exemplo, foi bem. Não, batia falta, sim. Olá, meus amigos, bom dia. Júlio, concordo que se manter atualizado é importante. Ixi. Mas cuidado com o hardware raiz, não suporta sistema operacional Nutella. Segue o arroz com feijão mesmo. Valeu, Eduardo. Ele pergunta aqui, vocês acham que o Bugre tem chances de vencer o ABC? Lógico. O ABC tá na zona de rebaixamento, né? Sim. Então, assim, um time que quer subir tem a obrigação, faltando 3 rodadas, pra mim, obrigação de vencer um time que tá na zona de rebaixamento. Quer subir, é obrigação. Sim. É inegociável, Carlão. O Guarani tem ABC e Tombense, que hoje estão no rebaixamento. Não, jogos importantíssimos, jogos cruciais para a classificação. O técnico do ABC é aquele Rodrigo Santana, surgiu bem no Atlético Mineiro, certa feita, chegou até a ser sondado pelo Corinthians em algum momento, né, lá no início.
acabou perdendo um pouco de espaço e agora está no ABC tentando recuperar a equipe, livrar a equipe do rebaixamento. Não é o jogo que o Guarani tem, aliás, destes 3, tudo bem que o Confiança vive um momento melhor que o ABC, mas dos 3 eu acho que é o jogo mais difícil. Se o Guarani conseguir passar, eu digo vencer lá no Rio Grande do Norte, eu acho que a classificação é logo ali. O Thiago do Vida Nova Campinas, que obras estão sendo realizadas no CT da Ponte, no Jardim Olina? Tá perguntando aqui. Segundo o clube, está ampliando, né, o centro de treinamento, né, Lupe? São 3 campos sendo construídos? É isso? São 3 campos, né? Naquela área ali que é do lado onde era o antigo estacionamento, agora já. Antigo não, né? Porque se for falar antigo, a gente vai lá no clube, né? No CT do Jardim Olina, era uma área que tinha ali uma vegetação e era usada de estacionamento. A Ponte está construindo aí mais 3 campos para ter um CT adequado, né? A dúvida, né, ou a pergunta que fica, né, como em meio a tantos problemas financeiros, como é que conseguiu aí um recurso, porque não é caro, né? O Carlão de Freitas faz obra direto na casa dele, sabe que obra sai cara. Mas enfim, né, a gente aguarda. Muito bem, mais participações aqui. Bom dia, JN, Lupe, Carlão, Fábio. JN, como faço para mandar um currículo para vaga de jardineiro aí para CBN? Cristiano Salvione. Por que será? Pô, não peguei, viu, velho? Será que sempre aparece? Alguma mensagem subliminar aqui? O Charles Barkley às vezes aparece. No Arena, como o sol está mais baixo, no Arena tem a cara do Charles Barkley, não é? Parece mesmo. Igualzinho, velho. No Arena tem um banquinho aqui, vira e mexe, vários personagens aparecem aí no YouTube. Mas é igualzinho. O bom dia, aqui é o Valmir de Hortolândia. É verdade as notícias que Maguinho e Jean Dias acionaram a Macaca na Justiça? Olha, o Valmir, por enquanto, a gente vai esperar para dar essa notícia, porque eu acabei de receber uma pessoa ligada ao Maguinho que teve acordo, o Maguinho vai retirar a ação. E o do Jean Dias, acabei de mandar uma mensagem aqui para um dos advogados dele para saber se o Jean Dias também vai retirar a ação. É verdade, o processo existe, mas ao que parece houve um acordo aí, tanto com o Maguinho e com o Jean Dias. O Maguinho já é certo, pelo que essas pessoas do staff dele nos passaram, que ele vai retirar a ação, e do Jean Dias estamos apurando, por isso que a gente não vai entrar nesse assunto ainda. Mas acho que até amanhã, né, Lupe, a gente consegue, ou até segunda, a gente consegue dar uma atualização completa pra vocês, beleza? Mais participações aqui, bom dia, Júlio, Lupe, Fábio, Carlão, toda a equipe Nota 10 da CBN, preparando aqui pra primeira maratona de Piracicaba, e o novo goleiro do Palmeiras, queria a opinião do Carlão e do Fábio, é o Derivaldo Souza, hoje em Paulínia. Carlos Miguel, né, tá perguntando. Fera. Carlos Miguel ou Everton, quem seria seu titular, Carlão? Ainda o Everton, mas eu acho que confirmando a chegada do Carlos Miguel, é questão de tempo do Carlos Miguel recuperar, conquistar a titularidade, até porque o Everton me parece um pouco desgastado. Aquela geração vitoriosa do Palmeiras, o Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, o próprio Piquerez, né? O Zé Rafael já saiu também, mas aquela geração parece que já está num processo de desgaste, e o Carlos Miguel vem para ser titular, não vem para esquentar banco do Everton, não. Se tivesse tido uma gestão de carreira melhor, mais eficiente, eu acho que o Carlos Miguel hoje estaria no estágio de seleção. Agora, vestindo a camisa do Palmeiras, pode ficar mais próximo. E aí, Fábio? Muito bom goleiro, né, Juliano? No Corinthians ano passado também, começou na base do Internacional, agarrava muito também, pegava muito, mas não teve oportunidade no Inter, acabou aparecendo mais no Corinthians ano passado, só que por problemas de contrato, financeiros também, ele acabou aceitando uma oferta da Europa e acabou saindo. A gente não sentiu tanta falta dele, porque o Corinthians logo depois conseguiu, entre aspas, achar o Hugo, também o Hugo Souza, que acabou substituindo muito bem o Carlos Miguel, mas à época, eu lembro muito bem, o Carlos Miguel, a torcida corintiana ficou muito chateada com a saída dele, repentina também. E esses conteúdos de redes sociais que tem por aí, até uma coisa legal de ver. Buscaram uma antiga já do Carlos Miguel, acho que ele estava saindo do Corinthians à época, que eles falam, quem é melhor, você ou o outro jogador, né? Fizeram com ele, ele fala, quem é melhor, você ou o Marcos? Ele fala, o Marcos. Chegou no Everton, ele falou, eu sou muito melhor que o Everton, ele falou na época, ele nem entendia a gente chegar no Palmeiras ainda, mas agora tem essa disputa sadia aí também, pelo gol titular do Palmeiras quando ele chegar, né, Julio? É isso, eu acho também que o Carlos, eu gosto muito do Carlos Miguel, gostava demais do prospecto dele como goleiro. Quando ele foi pro Inter, ele só não teve chance no Inter porque ele teve problemas extra-campo lá, a noite em Porto Alegre. Ele gosta de um fria, né? A noite em Porto Alegre ele tava atraente, né? Falando muito obá, muito tchê, e aí não conseguiu ter sequência.
mas no Corinthians, quando ele teve a chance, aqui tem um jogo do Carlos Miguel contra o Boca, que é espetacular. Sim, lá na Bombonera, é um excelente jogador, mas eu acho que tem que ganhar espaço. O Everton é um ídolo do Palmeiras, querendo ou não, gostem ou não. Você tem muitos amigos que torcem pro Corinthians, Júlio. Tenho. E como seria ou como será, se der certo, a reação do torcedor do Corinthians com o Carlos Miguel atuando no Palmeiras? Você acha que é algo que vai acabar essa ligação que eles tiveram, mesmo de um curto período, ou não? Você acha que não vai mudar nada a relação? Amigos, né, no caso. Cara, eu acho que o Carlos Miguel, ele não deu tempo dele se firmar como uma peça, assim, pra ficar cravada na história do Corinthians, né? Tá. Eu acho que se ele ficasse um pouco mais no enredo, eu acho que ele seria essa peça aí. Se ele superar aquele vídeo, sim, provocando a torcida do Palmeiras com boas atuações, eu acho que tem um caminho. É por isso que a gente fala, o futebol tá ficando chato. Eu até concordo, né? O politicamente correto dentro do futebol é chato, ainda mais eu que sou um pouco mais velhinho, que vivi os anos 90, né? Mas eu acho que hoje, eu digo até infelizmente, o jogador profissional ele tem que ter muito comedimento, principalmente com redes sociais. O mundo do futebol, ele está muito rápido, muito dinâmico, né? Então você está num clube hoje, amanhã é pretendido pelo rival. Então tomar muito cuidado, gente, com declarações, com brincadeiras. Por exemplo, o Carlos Miguel, eu acho que pode enfrentar uma certa resistência no início, ele que é um baita goleiro, justamente por causa de um vídeo, uma brincadeira ali e tal. Mas foi fora, mas fazer o quê? Hoje o mundo tá assim, então tem que tomar um certo cuidado aí, porque de repente um atleta de futebol pode perder uma baita transferência ou fechar uma porta em virtude de um momento feliz. O cara é profissional, então ele tem que tomar cuidado. Mas pra quem já viu... Desculpa, caramba, quem já viu o Viola, Paulo Nunes, mas fazer o quê? O Edilson. O mundo mudou, né, Fabiano? Trocando de rival, né? Mas o Viola até brincou com o Palmeiras durante um jogo, né? Naquele final do Paulista de 93, imitou o porco e depois jogou pelo Palmeiras, a torcida recebeu muito bem também. Tem que marcar gol, tem que fazer a função certa. No caso do Carlos Miguel, defender bem. Caso vá bem, a torcida esquece rapidinho. Não, esquece, mas, por exemplo, a primeira entrevista coletiva, tenho certeza que vai ser cercada em cima desse vídeo. Um negócio bobo ali, uma brincadeira e tal, mas hoje, infelizmente, isso a galera leva muito em conta. Então, tomar cuidado para quem gere carreira de jogador, sempre orientar essa rapaziada aí para ter um certo comedimento, não se emocionar tanto. Boa tarde, sou corintiano, igual o JL, posso garantir, Carlos Miguel não é nada no Corinthians. Timão tirou ele do limbo e ele virou as costas da primeira chance que teve de sair Newton de Paula. Eu entendi o movimento do Carlos Miguel, porque ele foi pra Premier League com a promessa de ser titular, e isso não aconteceu, né? Era um cara que já tava na mira da seleção brasileira naquele momento, e se ele vira titular na Premier League, consequência, era a seleção. Certamente ele conseguiria a vaga na seleção brasileira, mas deu tudo errado, né? Bom dia. O Carlos Miguel que tem uma superação na vida pessoal também, né, coitado? A vida dele é muito triste desde o começo, desde garotinho também. Depois, quem quiser aprofundar mais pode ver isso, mas ele tem que superar desde cedo, tem superação na vida já, né? Mas qual superação, Fábio? Eu não entendi. Ele viu o pai e a mãe dele serem mortos na frente dele, né? Verdade. Não sabia dessa história. Que isso. Trevosa, né? Então. Trevosa. E às vezes tudo isso... Às vezes isso pode pesar, por exemplo, para a questão comportamental do Carlos Miguel, né? Mas todos os técnicos que trabalharam com ele sempre citaram. Tecnicamente falando, o Carlos Miguel é monstro. E outra, ele é comparado ao Dida, né? Gigante, dizem que ele parece muito com o Dida, assim, em comportamento técnico. Mas o que atrapalhou o Carlos Miguel em muitos momentos, principalmente no Internacional, é a questão extracampo, mas agora tá mais maduro e acho que ele tem que abraçar essa chance no Palmeiras mesmo. Bom dia, jovens! Na minha opinião, Carlos Miguel vai ser odiado pela torcida do Corinthians e se piscar errado no Palmeiras, a torcida não vai aceitar. Carlão Fernandes mandando aqui também a mensagem. Quem Valeu, sofre Carlão, uma barbaridade com esta situação e sempre foi um cara respeitoso é o Edenilson, lá no Grêmio, né? Estava acompanhando o Grêmio Esporte no final de semana, ele marcou época no Inter, né? Foi um cara, um símbolo do Inter, de uma geração. E, cara, em qualquer momento ruim do Grêmio, agora o Grêmio atravessa, né? Um momento difícil. Pô, o Edenilson é jogado aos leões e contra o Sport, literalmente, né? O leão da ilha.
toda bola que o Edenilson pegava, nossa, era vaia. Então é difícil. Só que o Edenilson, ele contribuiu pro Inter, ele teve uma baita identificação com o Inter. O Carlos Miguel não teve, né? Como o Júlio disse, não teve essa identificação. Ele não foi um Cássio na história do Corinthians, mas eu acho que o princípio do Carlos Miguel, ele pode sofrer um pouquinho. Mas aí eu vou junto com o Fabião. A boa atuação vai levar o Carlos Miguel a ganhar o prestígio aí junto à torcida palmeirense. 11h46, voltamos já com o noticiário de Guarani Ponte. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. A seleção brasileira masculina está realizando treinamentos no Centro de Desenvolvimento do Voleibol em Saquarema, no Rio de Janeiro. Porém, uma informação preocupante. Herdeiro do posto de Bruninho, o levantador Cachopa sofreu uma pequena lesão na coxa esquerda e vai ficar afastado dos treinamentos para a disputa do Mundial. Hendrick, que estava entre os 24 atletas inscritos pelo técnico Bernardinho para o Mundial, vai se juntar ao grupo até que Cachopa esteja 100% fisicamente e pronto para voltar às atividades. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. 11h50. Meu caro Antônio Lupe, vamos lá com informações da Ponte Preta, meu caro. Vamos lá, Júlio Nascimento, que fora de campo, notícias ruins, preocupantes, essa questão que o ouvinte perguntou sobre a ação de Jean Dias e Maguinho. Com calma a gente traz mais detalhes amanhã para ver aí o que vai ser resolvido entre as partes. Os dois atletas estão fora da ponte. Maguinho, inclusive, já foi anunciado como jogador do América Mineiro. Inclusive, é o mesmo time que Alberto Valentim vai comandar. E o Jean Dias
deve ser anunciado a qualquer momento como jogador da equipe do Atlético Goianiense. Marcelo Fernandes, que chegou no início da semana, já começou a trabalhar com o elenco, já tem até, quem sabe, esboçado um provável time que vai enfrentar o Itabaiana no sábado às 5 da tarde no estádio Moisés Lucarelli. O Luiz Felipe tá fora, suspenso pelo terceiro cartão. Com isso, o Marcelo Fernandes deve colocar uma equipe bem ofensiva. O Bruno Lopes deve ganhar a oportunidade no ataque. Com isso, o Marcelo Fernandes coloca 3 atacantes. Claro, se ele resolver colocar em campo contra o Itabaiana o que treinou nos últimos dias, com o Diogo Silva no gol, Pacheco na direita, Emerson Santos e Wanderson na zaga e o Arthur na lateral esquerda. Meio campo com Lucas Cândido, Dudu e Elvis, e no ataque Toró, Bruno Lopes e Gé. É um provável time da Ponte para enfrentar a equipe do Sergipe, que tem no comando técnico um velho conhecido do torcedor da Ponte, Gilson Kleina. Muito bem. Eu trabalhei com o Serginho no Santos, né? Na Série B de 2024. E, cara, é um grande jogador, né? Não só ele, como um monte de jogador que tem aí na Ponte Preta que dispensa comentários. É um grande jogador, como todos os outros são importantes. A gente vai ver o dia a dia. A gente sabe que a Ponte tem uma espinha dorsal feita, já tem aquilo que vem sendo tratado. A gente não chegou aqui para mudar nada, nem para fazer nenhuma invenção mirabolante, muito pelo contrário. A gente veio aqui para somar no trabalho que foi feito, que foi feito e muito bem feito pelo Alberto, e a gente dá continuidade. O Serginho é uma peça fundamental, né? Como você perguntou, ele pode tanto jogar pelo lado ou por dentro, é um jogador que tem uma habilidade refinada, né? Um grande jogador, mas que com certeza, juntando com os outros também, tem grandes jogadores de grandes valores, que a gente vai ter que ter calma pra gente colocar aquilo que já tem de melhor no campo. Importante esses 4 primeiros lugares, né? Que a gente almeja de primeiro pra gente possa classificar. Logicamente, a classificação, ela é importante entre os 8, né? Mas entre os 4 tem um plus a mais, né? Que você consegue definir em casa, se não me engano, o quadrangular final, né? Então é importante. A nossa motivação agora, além da classificação, é esse lugar entre os 4, para que a gente faça um quadrangular depois com não tranquilidade, mas um plus a mais para que a gente possa ter a nossa torcida ao nosso lado, entendeu? Não temos nada ganho, temos 3 jogos dificílimos, temos que jogar e nos empenhar muito nesses 3 jogos para que a gente entre no quadrangular, se Deus quiser, muito bem. O Valmir Bortoletti salvou, hein? Salvou, tinha esquecido. Mas foi bom você falar disso, porque perguntaram do Serginho, né, aqui no nosso WhatsApp, e o Marcelo Fernandes falou que já trabalhou com o Serginho no Santos. Sim. E conta com ele também. Mas vamos aguardar aí a lista dos relacionados para o jogo contra o Itabaiana, porque o Serginho no último jogo, inclusive a Ponte colocou uma nota que ele não pediu para viajar, mas ele estava se recuperando de um problema. Então a gente aguarda aí para saber se o Serginho tem condições de jogo ou se ele ainda vai continuar em recuperação no DM. É uma formação teoricamente ofensiva para um jogo dentro de casa que a Ponte pode confirmar a classificação, Carlão de Freitas. Júlio, pra já acabar, né, com essa situação de classificação, já confirmar a classificação, ter mais tranquilidade até para tentar buscar recursos para colocar essa rapaziada zerada, não só a parte técnica, mas financeiramente também, para um outro campeonato que começa, que é a fase de quadrangular, é a fase final da Série C do Campeonato Brasileiro. Interessante essa possível formação com o Bruno Lopes. O Bruno Lopes está pedindo passagem, fez gol contra o Floresta, é um cara participativo e pode ajudar. E de repente acabar até com esse dissabor da torcida, né? Que era questionava muito o Alberto Valentim com relação a 3 zagueiros, agora muda um pouco o cenário. Marcelo Fernandes fala em escalar a Ponte com 3 atacantes, o que não deixa de ser interessante para um jogo em que a Ponte tem a necessidade da vitória. Também a gente fala, tá classificada, mas não pode ficar postergando, né? Porque a tabela, os 3 últimos jogos não são confortáveis para a Ponte. Então já se define em casa, e para ter essa tranquilidade e um bom cartão de visita. O Marcelo Fernandes tem como característica essa coisa da motivação, essa energia dentro do vestiário, e depois dessa conversa às claras, né, do Eberlin com o elenco, eu acho que com esse estilo do Marcelo ele pode tirar aí alguma coisa deste grupo da Ponte para estas rodadas finais da Série C. R$20 a inteira, 10 a meia para o setor de arquibancada, os ingressos já à disposição do torcedor da Ponte. Perfeito. E o Guarani, meu caro Antônio Lupe, também em preparação. Amanhã tem a viagem para Natal para enfrentar o ABC. Natal, é isso mesmo. Terra boa, hein? Terra boa, tô com saudade.
Aliás, que saudade. Ó quem voltou. Jonathan Morel. Natal, que é o local do jogo do Guarani contra o ABC lá na Frasqueira. E o Cicinho hoje comentou sobre essa situação de fazer contas, porque o Guarani ele precisa somar pontos, conquistar vitórias para, quem sabe, conquistar a classificação. Se vencer o ABC e dependendo de uma combinação de resultados, pode entrar no G8 ainda nessa rodada, e o Cicinho falou sobre esse assunto. A gente está bem focado, mas a gente sabe que tem que ser passo a passo. Não adianta a gente pensar nos 3 jogos se a gente não ganhar o próximo, entendeu? Então, a gente está bem focado nesse próximo jogo que a gente tem para jogar. Sabe que a importância da vitória para a gente, então a gente vai lá para tentar conseguir pontos lá importantes, e depois a gente tem um jogo em casa. Então tá todo mundo nessa direção, nesse foco, que o mais importante é o próximo jogo, que a gente precisa pontuar e conseguir o nosso objetivo. A importância de poder estar ajudando a equipe a conseguir fazer gols, a conseguir o resultado. Lógico que é um conjunto ali, né? Todo mundo tá bem empenhado, bem dedicado, e as oportunidades estão surgindo e a gente está conseguindo converter em gols, e eu fico feliz em tá podendo ajudar, poder dar assistência. Espero que continue assim, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é a classificação. Como eu falei, é passo a passo, é um jogo de cada vez. Mas eu vejo na nossa equipe uma competência muito grande. A gente mostrou uma evolução muito grande nesses últimos 2 jogos que a gente fez, contra a Ponte e contra o Ipiranga. Contra o Ipiranga conseguimos o resultado que a gente queria, que era importante dentro de casa. E vamos para o próximo jogo com esse mesmo empenho, e que eu possa também continuar dando assistência para que a gente possa conseguir o resultado positivo lá. O Matheus Costa também tem trabalhado com a equipe, né? Amanhã tem a viagem e hoje o treino, né? Na verdade, o treino foi hoje de manhã, mas já tem um provável Guarani que pode entrar em campo para enfrentar o ABC, com o Andrei no gol, Cicinho, que acabou de falar conosco na direita, Alan Santos e Rafael Rodrigues, que retorna após cumprir suspensão, e o Emerson na lateral esquerda. Meio campo com o Kelvin, Isaac ou Caio Melo, que também fica à disposição, e o Diego Torres como meia armador. No ataque, Dentinho ou Cauã Jesus. Dentinho entrou bem no segundo tempo contra a equipe do Ipiranga. Mirandinha e Bruno Santos é o provável bugre para enfrentar o elefante lá na Frasqueira. É isso, 11h58. Eu gosto dessa ideia, Fábio, de um Guarani ofensivo, mesmo fora de casa. Repito, um time que quer subir. É fora de casa. Mas pegar um time que tá na zona de rebaixamento não é um desrespeito ao ABC, porque o ABC pode ir lá merecer a vitória. Mas eu tô falando em termos de objetivo. Se o Guarani quer ainda subir contra um time que tá numa condição de rebaixamento hoje, tem que ganhar, Fábio Chaib. Não tem jeito, Fábio Chaib. E a impressão deixada na última partida contra o Ipiranga foi muito boa, né? O ataque veloz aí, juntamente com o Dentinho estreando, o próprio Mirandinha também. Como você disse, esse ataque mais rápido na frente com o Bruno Santos, também finalizador. Nesse jogo contra o Ipiranga, contra os gaúchos, teve também a recuperação do Isaac, né? O Isaac e o próprio Diego Torres também, que fizeram uma boa partida. Então o Guarani tem que ir para lá, sim, pensando na vitória, é isso que importa para o Guarani. E no final, né, na 19ª rodada, estar entre os 8 melhores classificados para conquistar esse acesso. Eu acho sim, o Guarani tem que ir para lá pensando na vitória, se defender vai acabar prejudicando esse bom desempenho que foi mostrado na última partida. Você gosta dessa ideia de jogar com o Isaac de novo, Carlão de Freitas? Gosto. Pensando com a minha cabeça, gosto. Porém, eu acho, agora pensando com a cabeça do técnico Matheus Costa, eu acho que ele não vai com esta escalação lá pro ABC. Eu acho que ele vai abrir mão do Isaac, mesmo tendo jogado bem, foi decisivo, mas eu acho que ele vai dar uma fechada ali com o Caio Melo. E o Dentinho como titular. Dentinho deu uma boa resposta na estreia. Valeu, gente. 4 horas tem Arena. Amanhã a gente tá de volta às 11 horas com CBN Esportes. Grande abraço a todos. Valeu.